meu povo e minha pova! Tá começando mais uma edição do programa Trem Mineiro, com muita prosa, música boa e as deliciosas pérolas da Madame Jane. Eu sou Jaque Ventura e já bora começar de música boa. Para de música, seu Juvenal! Bora, vamos lá. Apresentando o nosso convidado de hoje. Banda Mineirinha, é tudo nosso. Seu Juvenal faz parte do cenário do rock underground desde 1997. Seu primeiro trabalho musical foi Cyberjecas no Sertão da Farinha Podre. Seja muito bem-vindo, seu Juvenal. E quem está representando a banda hoje é Edson Zaca. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado pelo espaço. Trem mineiro, trem bom. Trem mais melhor de bom, né? Minas. É nóis, é nóis. Ô Edson, conta pra gente como foi que a banda começou e por que desse nome? É homenagem a alguém? Então, na verdade, a gente começou faz muitos anos, né? Então, de um 997 para cá já deu até eu, sei lá, uns 25 anos, né? Por aí, eu acho. E 2007, 10, 2017, 20, isso. 25 anos, isso aí, 25, 26 anos. E há 26 anos atrás, nós éramos muito novos. E aí todo mundo na faixa dos 20 anos, né? E a gente já vinha de outras bandas, sabe? Então, só que a gente era na cidade de Uberaba que a banda foi criada. Então, a cidade onde a banda foi criada é Uberaba, Triângulo Mineiro, né? Beraba, Berlândia e a bosta de outra cidade qualquer que costumam dizer, né? Geralmente falam de Araguari. Araguari é a melhor cidade da região lá. Araguari é maravilhosa. Mas aí, Uberaba, a gente foi criado, fundou a banda em 1997 em Uberaba, e a gente tinha outras bandas. Naquela época, a gente era um monte de moleque bem louco, sabe? E aí a gente tinha uma banda anterior ao Seu Juvenal, que tinha um outro nome, e que a gente meio que tocava nos festivais, mas a gente sempre aprontava nos festivais. A gente ia tocar, cada um se vestia com uma roupa diferente, nossas letras eram falavam muito, eram muito combativas com a política local lá de Uberaba, tem aquela coisa dos coronéis, né, dos ruralistas e tal, e a gente muito punk. E aí acabou que durante os festivais que tinham lá, mas a galera começou a não chamar mais a gente para tocar. A gente começou a não ter espaço para tocar e rolou um momento que um olhou para a cara do outro e falou assim: vamos começar do zero, sabe? Vamos mudar o nome e vamos começar do zero, vamos reestruturar, vamos tentar. E aí a gente queria um nome que fosse como se fosse uma banda de forró, sabe? Um nome popular. A gente queria um nome popular. A gente não queria nomes como a gente tinha antes, nomes de banda de rock, né? A gente não queria o nome de banda de rock. E aí, o meu avô, Juvenal Vilela, era um músico. E o vocalista da banda na época, o Rildão, que falou, cara, o nome do seu avô, Juvenal, é muito mineiro, né? Juvenal, cara. E na época não existia Seu Jorge, não existia aquela música Juvenal, Juvenal, vai tomar o leite, tal, não sei o que lá. Tem uma música famosa que fala do Juvenal. Não tinha nada disso. Aí, cara, alguém fala, nossa, Seu Juvenal, começou a jogar de Seu Juvenal e meio que pegou, né? Lá na área, a gente recomeçou a banda com o nome Seu Juvenal e aí a nossa história começou. Nossa, que legal! Então acaba que foi uma homenagem ao seu avô? Exato, acabou sendo uma homenagem, né? Assim, ao meu avô e Juvenal Alves Vilela. Ele era um músico aí da região de Nova Lima, Caeté, onde minha mãe nasceu. A banda é muito mineira. Se eu for te contar essas referências, é tudo Minas. É Minas o tempo inteiro. Eu nasci em Uberaba. O Juvenal mesmo é da região de Nova Lima, Caeté. E por aí vai. Depois que eu for contando, eu vou te contando tanto que é mineiro, tanto que é Minas nessa banda. Agora, o Edson, como foi lançar a primeira canção em uma fita cassete e ver toda essa diferença hoje com o digital? Gente, para a nova geração que está nos assistindo, a fita cassete era um negócio assim desse tamaninho, que se o trem agarrava, só a caneta Bic para dar jeito, e não é merchandising. Não é propaganda. Minha caneta e rodava para. Nossa. Cara que é da época, não, vai. Que isso? Menina. Tá achando que é só vocês que na época de 97 estavam aí na faixa dos 20?
Vamos pular essa parte. Eu prefiro não comentar. Não é? A madame, ela só tá no desenho ali, então não dá nem para saber, né? Só um avatar. É o nosso avatar. É, tô ligado. Mas aqui, ela é um avatar para não mostrar exatamente a real, sabe? O tempo ele é danado. Mas a maturidade é boa, a maturidade é uma coisa legal, né? Verdade. Ainda mais essa fase nossa, que a gente é uma fase que a jovialidade ainda está com a gente, mas ao mesmo tempo tem toda uma maturidade, então é interessante. Mas a banda, o Seu Juvenal, é um pouco isso, sabe? A gente naquele começo, então, naquele começo da fita cassete, indo para a sua pergunta, era muito interessante, porque por mais que fosse tudo analógico, né? Então a gente não tinha internet, a gente não tinha as redes sociais, né? Para os mais jovens é difícil até imaginar isso, mas a gente não tinha. Então, quando chegava, por exemplo, um disco do Metallica, o novo disco do Metallica, alguém na vizinhança falava: nossa, cara, o cara tal lá do bairro tal comprou o disco do Metallica. A gente ia com a fita na casa do cara, né? Gravava, enchia o saco do cara até gravar lá do A, lá gravava lá do B, às vezes não cabia, né? E levava para casa para escutar. Aí o outro vizinho gravava da própria fita, e a fita ia piorando, né? Às vezes, eu lembro quando eu escutei Raimundos a primeira vez, foi uma fita cassete que chegou para mim, do Raimundos, já copiada da copiada da copiada da copiada. Então chegou já muito ruim para mim. Eu tenho em algum lugar essa fita gravada aí até hoje. E então, assim, a fita cassete a gente copia no correio, então a gente lançou. O Cyberjackas é porque na época as coisas cyber, né? Quer dizer, a internet estava começando assim, um grãozinho, estava começando e a gente já estava conectado na ideia, sabe? Então Jeca por isso, de onde a gente era, o Cyber exatamente isso, e Sertão da Faria Podre era o nome antigo da cidade de Uberaba. Então era o Cyberjackas no Sertão da Faria Podre, Seu Juvenal. E aí a gente tocou bastante na região, com até o nosso primeiro CD, né? A gente lançou muitas demos, entramos em coletâneas, até o nosso CD demorou. A gente foi gravar só em 2004 um CD mesmo, com 12 músicas, né? Não. E aqui, naquela época de demo, você ainda tinha que gravar, né, a fita e sair de boteco em boteco. Não sei se vocês iam em boteco, como é que funcionava, entregando a demo, esperando a boa vontade do proprietário do espaço ouvir, para depois, às vezes, nem banar o rabo, né? Às vezes chamava, às vezes não, e você lá naquele corre. De certa forma, não mudou, sabe? Que hoje é assim, as pessoas gravam e continuam esse corre, só que agora é mais fácil, chega Vimeo, né? Chega. Mas antes, eu acho que assim, eu não sou muito saudosista, não. Eu prefiro agora, sabe? Eu acho muito mais fluido, fácil. Hoje o seu Juvenal vai e grava uma música, como foi, por exemplo, Cariá, que é essa música, nosso último clipe. Quando a gente colocou, a gente começou a trabalhar com a Maran Music para o lançamento dessa música, que é uma produtora. E aí a gente teve uma repercussão no Spotify e tal, uma coisa que a gente nunca tinha tido, né? De um dia para o outro. Então você vai. Agora antes não. A fita ela demorava para chegar, né? Demorava. E a gente fazia sempre, a gente ia tocar, levava a nossa banquinha, vendia as fitas. E a gente gravou essa fita na cidade de São Paulo, porque Uberaba ainda é um pouco isso. De Uberaba para São Paulo, de Uberaba para BH, é praticamente a mesma distância. Só que na época de BH para Uberaba era 262, ela era uma péssima estrada. E para São Paulo era Anguera, né? Ó, estrada ótima. Então acabava que a gente fazia tudo em São Paulo. E a gente gravou essa fita em São Paulo. Muito legal. Olha só que legal. Mas você está falando de saudosismo aí, tem mais um detalhe dessa época que era exatamente isso, né? As coisas chegavam primeiro nas capitais e depois chegava para a gente no interior. Eu estou falando porque nessa época, você está falando aí de 97 mais ou menos, eu morava no sul de Minas.
Então, qualquer novidade chegava primeiro nas capitais, depois ia vindo para cidades que eram um pouquinho maiores, para depois chegar na roça onde a gente morava. Eu não sei como que era para vocês. E ainda assim, para fazer o trem funcionar, você tinha que ficar ligando na rádio o tempo todo, pedindo música, toca aí. E hoje a gente tem essa vantagem, né? Olha só que delícia. Você está de um lado, nós estamos do outro, e a internet possibilitando a gente fazer essa prosa sem ser o presencial. Eu também não sou muito saudosista, não, viu? Mas de vez em quando a gente fica dando risada daquela época. Principalmente quando a gente conversa com os mais novos, né? Que ficam, não é possível. Fala, cara. A gente saía para a rua para ir para o show de rock, não tinha como os pais saberem, ficarem te ligando e tal. Você fala, tchau, fui. E é isso aí, né? Transporte também, né? Hoje a facilidade de transporte, você não tinha isso. Às vezes era juntar com os amigos, se nenhum dos amigos tinha carro, era pegar mesmo no busão, unidos no sovaco e até chegar ao show e voltar no dia seguinte, depois das 6 horas da manhã, porque o primeiro ônibus só saía do final às 5 e pouquinho. Vivemos, né? Sobrevivemos a essa fase, estamos aqui super fortes, maravilha. E dormindo no formol. Ô Edson, nós vamos chamar agora a Madame Jane para ver qual que é a palhaçada que ela vai trazer para a gente hoje. Eu só espero que não seja pergunta, porque quando ela vem com pergunta, eu erro tudo, viu? Ô, Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá, tudo bem com vocês? Eu tô bem demais da conta. Olá. Que Olá. bom! Mas, gente, vocês são velhos, hein? Como diz a mãe velha, é seu passado. Abafa! Mas hoje eu tenho um conselho! Uia! Hoje não é pergunta, dona Jack. Aleluia! Preparados? Com certeza. Conselho para a vida. A preguiça é o melhor dos 7 pecados, porque ela te impede de cometer os outros 6. Siga nós para mais conselhos de vida. Ô, Madame Jane, a preguiça pode até ser um dos melhores pecados, mas eu ainda prefiro a gula. Abafa, menina. Já tinha gente querendo comer hambúrguer já na primeira refeição do dia. Geralmente na preguiça a gula vem, né? Que você tá ali com preguiça, vou comer alguma coisa. E você não fica com preguiça de fazer comida. Ainda mais o hambúrguer, né? Oxe. Não é? Oxe! Essa é a nossa Madame Jane. Ô Edson, qual a percepção de vocês do cenário do rock independente de 97 para cá? Bom, como o rock, ele é um estilo musical que tem uma característica desde o começo, né? Desde os anos 50 para cá, tem uma coisa que ela sempre acontece, que o rock morre um monte de vezes. O rock sempre morre. O rock já morreu milhares de vezes. E a gente, então, falar de 97 para cá, falar... Quando a gente surgiu, o rock estava assim, voltando a respirar, né? Que foi numa fase que apareceu os nordestinos, né? Apareceu o Mangue Beat, com Chico Sainz e Nação Zumbi na frente, né? E apareceu o Planet Hemp no Rio, apareceu o Sepultura, estava no mundo, né? Assim, de uma forma impressionante. Então, assim, o Seu Juvenal apareceu num momento que o rock estava rock underground, esse rock que vem geralmente da periferia e tal, ele estava vindo com uma força impressionante. Aí Brasília novamente apareceu com bandas como Raimundo e por aí foi.
Mas isso passa, sempre passa. E passou, né? E caiu num marasmo, assim, muito... Que o rock... Aí, toda vez que o rock vira mainstream demais, quando ele começa a fazer sucesso demais, você percebe isso na história do rock, pra você ver. Quando o rock começa a fazer sucesso demais, sempre vem uma decadência. Sempre vem. E vai, vai. Então, você pegar até nos anos 70 ali, ó, quando essas bandas Led Zeppelin estavam gravando os últimos discos, o rock era uma coisa muito sucesso demais, uma coisa assim de estádio e tal. E aí veio o punk rock para chocar todo mundo e falar, não é nada disso, joga isso tudo no lixo e começar tudo de novo. E assim foi, os anos 90, quando chegou o Nirvana, foi um pouco isso, né? O Nirvana chegou para ser primeiro lugar nas paradas na frente de Michael Jackson, essa galera que estava. Mas o rock estava muito decadente antes disso. Ele foi para uma decadência, ficou anos. E eu estou vendo agora, novamente, muito por causa do rap, né? Porque os rappers, mundo afora, começaram a usar camiseta de banda de rock, começaram a falar do rock, principalmente da questão do rock preto, né? Que estava muito esquecido, e aí começaram a pegar, e a questão, as mulheres, eu acho que tem um fator fundamental nesse momento de agora, as bandas femininas estão sendo assim, elas estão ressignificando o rock and roll, então o rock ele está vindo, ele está novamente surgindo com bandas, o Rock in Rio, o último Rock in Rio mesmo, mostrou isso, né? Muita banda nova, você pega lá o Black Pantera, que é uma banda de Uberaba, inclusive, a Cripta, que é uma banda só de mulheres, que está tocando no mundo inteiro, uma banda paulistana. Então tem muita banda detonando, e eu estou adorando o que está acontecendo novamente com o rock. Mais um ressurgimento, mais um renascimento zumbi do rock. Nova era do rock. Tá rolando, tá muito interessante, eu tô gostando. Qual a mensagem que vocês deixam para quem está começando carreira agora? E o que vocês trazem de novidade por aí? Bom, olha, para quem está começando, eu posso dizer que independente de rock, né? Aí é a carreira artística. Eu estou falando agora para quem está começando carreira artística. Eu sou um artista, né? Eu sou técnico de som, trabalho como técnico e sou músico. Então, o Seu Juvenal é um trabalho de música autoral, mas eu toco com muita gente, muitos estilos musicais e tal. E aí o que eu posso dizer para a nova geração é que estudem, porque existe um mercado muito, muito grande, o mercado artístico, mas é um mercado exigente. Então, obrigatoriamente, é um mercado muito difícil. Então, basicamente, não acredite muito nesse negócio de celebridade. Ah, minha banda vai fazer muito sucesso, eu vou ganhar milhões. Ótimo, pode ser que aconteça. Mas o lance que você tem que fazer é estudar, cara. Estudar e de preferência, aí, fazer uma faculdade de artes, se tornar um expert e ser um excelente profissional. Se você vai ser uma celebridade, né? Isso aí. Agora, o lance é profissionalismo, é ser um profissional, ganhar grana com isso, e é possível, sim. Né? E a outra pergunta que você fez foi a novidade do seu canal, é isso? A gente gravou esse ano, durante a pandemia, a gente produziu muito, a gente gravou 2 discos, né? E aí, no começo desse ano, a gente lançou o 2º disco gravado na pandemia, que é o nosso 5º disco, chama 5. E aí um clipe chamado Cariá, que é a música do disco. E a gente ainda está trabalhando esse disco. A gente vai agora, no final de novembro, vamos fazer interior de São Paulo, vamos passar por Botucatu, vamos em São Carlos, vamos no sul de Minas, vamos em Lavras, vamos tocar. Os dias exatos, depois você põe, eu não lembro aqui agora, mas é no final desse mês. Né? E a agenda tá um pouco aberta, mas nós estamos priorizando esses shows. É isso, de novidade por enquanto é essa. E os discos, tá tudo no Spotify, gente. Seu Juvenal no Spotify tem tudo lá, YouTube, Deezer, todas as plataformas, é só procurar Seu Juvenal. Uai, bacana demais, Edson. Aqui, bora de mais uma música, então? Ótimo, manda bala.
Edson, você já até falou aí, mas para quem quiser encontrar vocês, quais são as redes sociais? Vocês estão em quais plataformas? Repete aí para a gente direitinho como que o povo pode achar vocês. Tá. O Seu Juvenal, a gente tem um canal do YouTube, né, com todos os nossos clipes. A gente gosta de fazer clipe, a gente tem, acho que são 13 clipes e mais cenas de show, tem muita coisa lá que pode ser consumida. A gente está no Spotify com quase todo o nosso repertório está lá. Uma coisa ou outra, eu acho que a demo, essa fita demo, é que ela é tão diferente do que a gente é hoje em dia que às vezes dá uma certa vergonha, sabe? Sabe aquela coisa, um pudim? Eu escuto e falo, meu Deus, não divulga não, deixa isso aí. Aí, se alguém quiser, vai achar. Na internet tem tudo, né? Mas não está nas nossas redes assim, oficiais, não. Mas lá está, desde o primeiro disco, Guitarra de Pau Seco, de 2004, até o último, que é o disco 5, de 2021, 2022. Tá tudo nas nossas redes e é isso. É só procurar Seu Juvenal. Não tem erro. Não tem erro. Super fácil de... Adoro esse nome. Parece um grupo de forró, né? Forró, Seu Juvenal, forró universitário e tal. É a gente. Aí quando vai procurar, vê aquela loucura que é o nosso som, né? É bom demais, uai. A surpresa, a novidade. Com certeza. A gente gosta de dar uma... deixar as pessoas um pouco desconfortáveis, acho que essa é a palavra. Tem até um mestre que influenciou muita gente, chamado Jardim Macalé. Procurem esse cara também. Ele ainda está vivo. Ele é um mestre da música popular brasileira, chamado Jardim Macalé. E ele fala uma música dele que é para... A música dele é para deixar os contentes inconformados. É mais ou menos isso. Acho que o Seu Juvenal é muito por aí. Não é um som... a gente só toca música própria. Toda vez que você for ver um show do Seu Juvenal, é só música autoral. E a gente gosta de pôr o dedo na ferida, de falar bastante sobre o Brasil, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente tem muito humor. É uma banda boa de se escutar, assim, nesse sentido. Mas, menino, passou muito rápido. A nossa prosa foi bastante boa. Demos altas gargalhadas. A gente quer aproveitar aqui para agradecer a Maran, que está com essa parceria com a Rádio TV Trem Mineiro, mandando essa turma muito boa para a gente. Só música boa, som bom, uma equipe muito boa que a Maran está trabalhando. E agradecer a você, Edson, e a banda Seu Juvenal, por terem aceito o nosso convite, contar um pouquinho da história de vocês. Olha, quando você estava falando do tempo da banda, acho que eu achei 27 anos, né? Para qualquer um, não, viu? Exato. Esse tempo todo no mercado. Então, agradecer a vocês por trazer um pouquinho da história de vocês, compartilhar aqui com a gente. Foi uma honra recebê-los aqui. Eu que agradeço. Eu acho que é um programa muito leve. É fácil conversar com você, com a Madame Gen. A dica dela foi ótima. Adoro. A preguiça criativa é fundamental para o artista. Tá vendo? Obrigado! Dá ideia não, sou. Eu adoro sotaque mineiro, me senti em casa. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo. Bom, gente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Passou muito rápido. É sempre uma delícia ter você com os olhos, as orelhas, tudo ligadinho aqui em nós. Semana que vem eu tô de volta com mais um convidado especial. Aproveita, se inscreve em nossas redes sociais, @Trem Mineiro TV, e adiciona a gente no Trem Zap. O DDD é 31 97519 0147. Um cheiro e um queijo e até a próxima. Beijo! Fui!